Oi, sejam muito bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre o YouTube na estratégia de comunicação. Como vocês podem usar o YouTube para melhorar a performance do negócio de vocês. Então, primeiro deixa eu me apresentar. Eu sou a Greta Paz, eu sou sócia e diretora da MP4 e da Issue e venho ao longo dos últimos 4 anos trabalhando intensamente com o YouTube. Ali estão os meus contatos, caso vocês tenham alguma dúvida, mas também no final da palestra a gente vai abrir um chat. Vocês já podem ir deixando perguntas e no final eu vou responder elas. Perfeito? Então vamos lá. Primeiro, eu venho trabalhando com histórias em diferentes formatos digitais. E é isso que é o YouTube. É contar uma história. Então é muito importante quando vocês forem trabalhar com o YouTube, pensar em storytelling, né? E diferentes formatos digitais, porque sim, o YouTube proporciona diferentes formatos digitais. Live, 360, o vídeo. Então, existem recursos que a gente pode aproveitar de uma forma bem interessante. Eu vou trazer alguns cases para vocês e a gente vai falando ao longo do papo. Primeiro, é muito importante pensar que o YouTube é uma empresa do Google e que trabalhar bem o YouTube ajuda sim em todas as buscas que vão fazer pela nossa marca, né? Então, é muito importante que a gente pense que quando a gente está produzindo conteúdo em vídeo, por mais que muitas vezes seja um pouco mais caro, um pouco mais difícil, isso pode sim ter um destaque para o nosso negócio. Mas mais do que isso, a gente tem que estar produzindo aquilo que as pessoas querem consumir. E em 2019, 80% do tráfego na internet vai ser para consumo de vídeo. Ou seja, isso é muita coisa. De todos os dados que a gente está utilizando, 80% vai ser para consumir vídeo. E como é que a gente vai fazer uma estratégia de comunicação sem pensar em produzir vídeo? Mas mais do que isso, 95% da população brasileira que está online, né, que tem acesso à internet, acessa o YouTube pelo menos uma vez por mês. Então as pessoas que estão consumindo vídeo, de alguma forma estão acessando o YouTube. E isso é bem importante, por quê? Porque a gente tem esse volume tão grande, né, de acessos e de pessoas interessadas pelo YouTube e as marcas ainda não estão muito atentas nas possibilidades de produção de conteúdo. Então isso é uma boa oportunidade para quem está pensando, mesmo quem tem um pequeno, um médio negócio. Então é uma plataforma que ela vai precisar de um pouco mais de atenção e, claro, de cuidado, mas ela pode trazer resultados muito legais. Por quê? Porque o que acontece? As pessoas não estão lendo tanto na internet. Elas estão consumindo muito vídeo. E eu sempre gosto de trazer um caso de uma pesquisa. Existe um evento chamado VidCon, que acontece na Califórnia todo ano, que é onde estão os jovens mais trendsetters, assim, são os jovens bem early adopters e tal. E eles, nesse evento, fizeram uma pesquisa com esses jovens para entender o que eles estavam consumindo de conteúdo. E a partir disso, eles entenderam que 75% dos jovens que estavam lá já não lê sites que são híbridos entre imagem e texto. Aí todo mundo diz, claro, Greta, sim, óbvio, ninguém. Mas, gente, isso é BuzzFeed. As pessoas não estão mais, os jovens, não estão mais querendo nem BuzzFeed. Eles querem realmente vídeo. E aí, meio óbvio, 96% já não lê sites quando são considerados majoritariamente compostos de texto. Então, a gente precisa estar produzindo aquilo que as pessoas querem consumir. E mesmo que a sua marca não seja diretamente para jovens, é importante começar a trabalhar esse público. A gente vê isso com muitos dos nossos clientes, que, enfim, nem trabalham ainda, não tem um produto direcionado para o jovem, mas a gente precisa estar criando essa audiência, porque daqui a pouco, sim, eles vão ser o nosso target, né? E aí tá, 96% dos jovens de 18 a 35 anos acessam o YouTube. Então, se é jovem, e aí jovem de 18 a 35, tá acessando o YouTube. E 63%, isso é muito louco, dizem que não conseguiriam viver sem a plataforma. Porque o YouTube é onde eles aprendem, é onde eles se divertem, é onde a gente está consumindo qualquer tipo de conteúdo. E aí, não sei se vocês já viram essa pesquisa, uma pesquisa do Meio Mensagem, que mostra que das 20 celebridades que mais influenciam os brasileiros, influenciam o comportamento, influenciam o que eles vão comprar, o que eles vão fazer, 10 já são youtubers. E isso, quando a gente vê, a gente acha que é muito da televisão, né, que as celebridades da televisão que estão influenciando o nosso comportamento. Mas hoje a gente já vê que não, né, são muitos youtubers. E as nossas marcas precisam se aproximar desses influenciadores, que vão produzir conteúdo da nossa marca, quer a gente queira, quer a gente não queira. Porque eles têm essa questão muito forte da espontaneidade, né? Então ali a gente vê Felipe Neto, a gente tem também
a celebridade mais importante, que é o Whindersson Nunes, né? Tá só atrás do Luciano Huck ainda, mas já vai passar em breve. O Luba, enfim, são vários youtubers. Aí a gente tá falando de grandes youtubers, mas a gente também tem os micro-influenciadores, que a nossa marca pode, de alguma forma, se aproximar. E eles têm a questão da espontaneidade, da autenticidade, né? Diferente das celebridades, eu sempre brinco que precisam dormir de maquiagem, acordar de maquiagem, os youtubers não, eles são muito espontâneos. E aí, eu vou passar um vídeo pra vocês agora, que vocês devem conhecer a Kéfera, mas é o primeiro vídeo que a Kéfera fez no canal dela em 2010. Então vamos assistir agora e depois a gente vai ver um mais recente dela, beleza? Vamos lá! Vuvuzela. 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 Instrumento criado por algum filho do capeta, infeliz com a vida, revoltado com a vida, infeliz com sua família, infeliz com seus amigos, infeliz com seu trabalho, infeliz com seu salário, infeliz com o dedinho do pé dele. Então vocês viram esse vídeo da Kéfera, esse foi o primeiro vídeo que a Kéfera postou no canal dela. E agora vocês vão ver um vídeo de 2016, da Kéfera em Nova York. Oi, gente! Nossa, foi a coisa mais lerda e mais sem ação da minha vida. A gente tava com uma ideia de ser uma coisa super dinâmica, mas não deu muito certo. Vamos lá, vamos fingir que isso aqui foi muito bem ensaiado. Oi, gente! Nossa, olha que alegre, agora deu. Peraí, foi muito radical. Então, pra você que não sabe, eu mudei pra Nova York. Amigos que estão aqui comigo, eles me fazem companhias e a gente tá fingindo que a gente tem uma vida ótima e super divertida aqui. Eu tenho essa vista maravilhosa, como vocês podem ver. Comprei à vista e é isso. Comprou à vista. Então, vocês viram esses dois vídeos. E assim, a Kéfera é uma das maiores celebridades do Brasil e ela poderia sim morar em Nova York, comprar este apartamento à vista, porque hoje a fortuna dela já ela não abre, mas é muito representativa. E o que acontece? Por que ela faz esse conteúdo dessa forma? Porque o YouTube é uma plataforma de identificação. O que acontece? As pessoas precisam se identificar. Eu estava falando das celebridades antes da televisão, que dormem e acordam maquiadas, e isso não funciona no YouTube, né? A gente quer gente como a gente. Isso é muito legal. Por quê? Porque isso faz com que as grandes celebridades vivam um grande dilema também. Que conforme elas vão ganhando cada vez mais dinheiro, vão ficando cada vez mais ricas, elas continuam tentando ser parecida com o que elas eram antes. Então, o caso da Kéfera, por exemplo, ela, enfim, hoje tem uma equipe grande e tal, e ela começou a se maquiar e se produzir muito para fazer os conteúdos dela. E ao invés das pessoas gostarem, as pessoas começaram a comentar: Kéfera, o que está acontecendo contigo? Volta a ser quem tu era antes. O que houve? Por quê? Porque ela se afastou do público, a partir do momento que ela se tornou muito inalcançável. E o que acontece com as marcas? As marcas normalmente produzem conteúdos para o YouTube como se fosse televisão, uma coisa distante, cheia de adjetivos, né? Aquela publicidade tradicional, aquela propaganda, né? E como é que a gente faz para que as marcas se tornem mais reais? Porque se elas não se tornarem mais reais, elas não vão se aproximar do público. E aí eu trago um conteúdo que está em inglês para vocês de uma startup, a Dollar Shave Club, que é um clube de assinaturas de artigos de barbearia, para vocês verem que não é uma grande produção, uma produção bem feita, mas autêntica, que tem humor, que aproxima de alguma forma. Vamos assistir? Our blades are f***ing great. Each razor has stainless steel blades, an aloe vera lubricating strip, and a pivot head. It's so gentle a toddler could use it. And do you like spending $20 a month on brand name razors? 19 go to Roger Federer. I'm good at tennis. And do you think your razor needs a vibrating handle, a flashlight, a back scratcher, and 10 blades? Your handsome-ass grandfather had 1 blade and polio. Looking good, Pop-Up! Stop paying for shave tech you don't need. And stop forgetting to buy your blades every month. Alejandro and I are going to ship them right to you. We're not just selling razors, we're also making new jobs. Alejandro, what were you doing last month? Not working. What are you doing now? Working. I'm no Vanderbilt, but this train makes hay. So stop forgetting to buy your blades every month and start deciding where you're going to stack all those dollar bills I'm saving you. We are DollarShaveClub.com, and the party is on. I know karate, I know jiu-jitsu, and drive like a gangster.
So when I'm coming to see you, see you, see you, see you. Então esse é um conteúdo super autêntico, muito bem feito, bem produzido, mas nada grandioso. O que é importante quando a gente vai começar a alinhar uma estratégia para o nosso canal? É importante saber o que a gente quer. E eu gosto de classificar de 3 formas. O YouTube é muito legal para quem quer inspirar, educar ou entreter. Para as marcas que querem fazer isso. De uma forma próxima, óbvio, como a gente vem falando. Então é legal que vocês pensem o que vocês podem fazer, o que a marca de vocês pode fazer. Inspirar, educar, entreter. E mais do que isso, qual é o único conteúdo, o conteúdo único que só vocês poderiam fazer, né? Como é que a gente se torna autêntico, como são os youtubers? E isso é muito difícil, porque sim, existem verticais, né? Se a gente for pegar beleza, por exemplo, que já tem muita gente produzindo conteúdo. Mas o que a gente pode fazer para se diferenciar, pensando em educar, entreter ou inspirar? Então eu divido os conteúdos para a gente pensar numa estratégia. Porque o que acontece? O YouTube é frequência, vocês precisam ter isso muito em mente. Então, muitas marcas utilizam o YouTube como um repositório de vídeos. Então, eu vou lá produzir alguma coisa, botei lá. Não, a ideia não é essa. A ideia é que o YouTube seja, sim, uma plataforma que vocês possam se relacionar. Sim, vocês precisam comentar, responder os comentários, interagir de uma forma bacana. Mas como é que a gente alinha uma estratégia para o YouTube? E eu tento fazer uma forma de organizar isso. Então, a primeira coisa são os conteúdos higiênicos, que a gente chama. Que são aqueles conteúdos que a pessoa está buscando, né, sobre a tua empresa ou sobre o teu segmento. E eles vão fazer sentido por muito tempo. Então, por exemplo, um tutorial. Né, um tutorial, eu tenho uma empresa de maquiagem, então eu vou ensinar a passar uma base. Independente de quando vocês postarem esse conteúdo vai fazer sentido por muito tempo. Então, ele é a base do nosso canal. E aí a gente tem o conteúdo central. Que são conteúdos que têm uma regularidade, né, que são produzidos e que eles se relacionam diretamente com o teu público-alvo. Então, são promoções, por exemplo, são conteúdos que eles não precisam fazer sentido por tanto tempo, são séries de conteúdo, né, bastidores, então vai fazer um bastidor de um show e tal, e esses conteúdos são bem legais. E esses são os conteúdos também que vocês encontram de oportunidade, né, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E aí tu tem os conteúdos heróicos, né, que são aqueles conteúdos que a gente quer alcançar um grande público, que a gente quer realmente fazer barulho. E aí, normalmente, são os conteúdos que as marcas investem em uma grande mídia, né? Aqui eu trago um calendário para deixar um pouquinho mais claro. Então, os conteúdos higiênicos, eles estão ao longo de todo o ano, né? Eles são produzidos com mais frequência. Os conteúdos centrais, que são os hubs, eles estão com alguma frequência, né? Eles têm uma presença bastante importante. E os conteúdos heróicos, eles são em determinados momentos, assim. Obviamente, como eles são uma produção maior, eles são mais raros. Então, é legal que vocês pensem, quando vocês forem alinhar a estratégia de vocês, que são os conteúdos higiênicos, centrais e heróicos para vocês. E a partir disso, criar um calendário de conteúdos e começar a produzir com bastante antecedência. A gente sempre fala lá na MP4 que é importante ter conteúdo de gaveta, que a gente chama. Ou seja, se eu quero postar toda semana no meu canal, é importante que eu tenha conteúdos guardados para postar. E não simplesmente ficar toda semana tendo que produzir conteúdo. É legal pegar um dia, por exemplo, e gravar o mês inteiro. Às vezes, dependendo do que é o formato de conteúdo, isso é possível. Então tenham em mente que o YouTube é frequência, e isso é muito importante. E tenham essa divisão estratégica de conteúdo, como é que vocês podem fazer para ter diferentes tipos de conteúdo em diferentes playlists. Mas o que é mais importante? Não adianta a gente produzir um monte de conteúdo sem ter uma estratégia, diferentes formatos, sem ter uma estratégia ou maior, um objetivo maior com isso, né? O que a gente quer passar? Então, aquele conteúdo único que a gente vai trazer, que eu vinha falando, em qual formato? Isso é bem legal. Às vezes, eu sempre tô em contato com os clientes e eles falam, Greta, mas o meu segmento, poxa, não é tão legal para produzir conteúdo. Claro, muito fácil, se é fitness, se é maquiagem, se é moda, todo mundo tá interessado. E eu sempre trago um case que pra mim é super bacana, que é o da Blendtec. Alguns já devem ter ouvido falar e tal. Que é uma marca de liquidificador que tem um canal que bomba no YouTube.
O que eles querem passar? E eu vou trazer 2 vídeos, tá? O primeiro da Blendtec e o outro de uma marca de automóveis. A Blendtec, ela queria se vender como a marca de liquidificadores mais potente do mercado. E hoje ninguém tem dúvida de que eles são os mais potentes. E vocês vão entender no vídeo o porquê. Então, vamos lá. So, I am going to help them out. Are we ready? Lumia 929? Nobody wants that. Here, the Galaxy Note 3. And over here, seems like this larger size doesn't want to come out. Ah, the iPhone 6 Plus. I think I'll press the Newton button. And over here, I think I'll press the Who's Copying Who button. Então, de uma forma super simples e criativa, eles vão mostrando o quanto eles são potentes. E a Blendtec já faz há anos, né, essa questão de colocar as coisas no liquidificador e perguntar, will it blend? Né? E é uma forma super legal e simples. Então, quando lançam um iPhone, eles vão correndo colocar no liquidificador para ver o que acontece e as pessoas esperam por esse conteúdo. Isso é muito legal. Mas uma marca totalmente diferente também queria se mostrar como, né, se vender como potente no mercado. E aí entreter as pessoas de uma forma super inusitada, que é a Jaguar, né? Então, olhem o que eles fizeram a partir de Data Science, que eles pegaram os dados para entender que conteúdo eles iam produzir e saiu esse vídeo. Eu não sabia como era controlar o incontrolável, fazer alguém sorrir quando eu pisava no acelerador, ou ter a capacidade de sentir felicidade quando eu apertava o botão de partida. Por isso também não sabia como mostrar esse Jaguar direito para vocês. Eu queria ir além de um vídeo técnico, eu também queria ir além de imagens bonitas. O que eu queria fazer era testar ele como ninguém nunca testou ele antes. Foxtrot Mike alinhado no travesso Jaguar para iniciar. Então, inspirado pelo Top Gear, um dos meus programas de televisão favoritos, eu decidi apostar a corrida contra um helicóptero. Claro que isso é muito maior, né? Uma grande produção, mas acho que é legal para inspirar vocês, né? Então tem a Blendtec lá fazendo num estúdio pequenininho, uma produção simples, e aí Jaguar fazendo uma grande produção, né? E os dois se vendendo como super potentes. Isso legal de falar pra vocês que o Jaguar fez essa produção com influenciadores, né? Então isso é legal da gente pensar quando a gente produz conteúdo, porque a gente acaba pegando a audiência desse creator, né? Hoje a gente fala muito mais creator do que influenciador. Então, às vezes associar a tua marca a um micro-influenciador, a um creator e tal, é muito interessante de alguma forma pra pegar essa audiência que ele já tem, né? E fazer com que ela se identifique com a tua marca. Outro case que é legal é a American Express falando sobre exclusividade, né? Eles têm essa questão de ser exclusivo. E como é que eles mostram isso através de um conteúdo? Essa série Unstage, depois vocês podem procurar, faz com que eles transmitam shows, né? E é uma coisa super bacana que eles acharam uma forma de fazer com que as pessoas se sentissem super prestigiadas e exclusivas através da marca que proporciona esse tipo de conteúdo. Então, agora vamos falar um pouquinho mais de ferramentas. A gente falou bastante sobre, né, como se aproximar e tal, mas as ferramentas também podem nos ajudar muito nisso.
Eu vou trazer um vídeo pra vocês, que é uma produção da MP4, porque eu vou mostrar como é que é a estratégia desse conteúdo, como é que se definiu que conteúdo a gente ia produzir. Esse é um canal de gastronomia, um dos maiores canais do Brasil de gastronomia, e o que vocês vão ver ali num trechinho de vídeo parece super simples, que a gente decidiu que tipo de receita a gente ia fazer aleatoriamente. E depois eu vou mostrar pra vocês que não. Beleza? Nesse episódio, eu ensino um clássico de quem mora sozinho, nuggets. Mas esse eu faço com peito de frango super bem temperadinho e crocante. Também dá pra congelar e só botar no forno quando precisar. Como eu vou fazer desde o princípio, eu vou fazer já 1 kg de peito de frango, que eu tiro todas essas gordurinhas que tem ao redor e também algumas partes que tem um pouquinho de cartilagem. A gente não simplesmente acordou um dia e decidiu que a gente ia fazer um vídeo sobre nuggets sem fritura. A gente percebeu, através do Google Trends, que é uma ferramenta que vocês precisam utilizar para produzir conteúdo, que existia uma grande busca sobre nuggets sem fritura, né? Então, a partir disso, a gente decidiu qual vídeo a gente ia fazer, e hoje esse vídeo é um sucesso, porque a gente estava muito ligado com o timing certo, a gente foi um dos primeiros a fazer e tal. Então, isso é muito importante. Fiquem monitorando o que vocês podem produzir de conteúdo, né? E peguem esse timing, porque se deixar passar, então depois já começou um monte de gente a fazer nuggets sem fritura, né? Mas aí a gente já estava super bem posicionado, né, dentro do YouTube. Outra coisa que é bem legal de vocês acessarem, não sei se vocês conhecem, é o Social Blade. É um site, né, que vocês conseguem saber como é que tá o canal de vocês e o canal dos outros. Então esse é um site até legal, que tem muita gente que tem curiosidade para saber quanto ganha um youtuber, e ali vocês conseguem ter uma ideia de quanto o youtuber está ganhando só do YouTube, né? E normalmente eles ganham muito mais das publicidades, enfim. Mas ali é legal de brincar também. Nessa plataforma vocês vão conseguir ver um ranking do canal, né? Vocês vão conseguir ver quais conteúdos que esse canal produziu, que mais bombou, se ele está ganhando inscritos ou perdendo inscritos. Isso é muito legal também quando a gente quer produzir com um creator, né? Quando a gente quer associar a nossa marca a alguém. É muito legal a gente monitorar para ver como é que tá essa pessoa, se ela tá realmente crescendo, se ela se envolveu em alguma polêmica, a gente consegue, né, mais ou menos tirar uma febre por ali. Então hoje a gente sempre fica monitorando o Social Blade para ter insights de conteúdo, então monitorando nossos concorrentes quando a gente é uma marca, ou monitorando um creator que trata do mesmo segmento que a gente, ou até alguém que a gente quer se associar, assim. E a gente está sempre de olho nisso, é legal que vocês estejam também. Uma coisa básica que muita gente não faz é estar de olho no Analytics. Então, todo o conteúdo que a gente produz, a gente tem que ficar muito ligado no Analytics para ver como é que esse conteúdo está performando. Então, o que acontece às vezes? A gente grava uma série de conteúdos e aí a gente edita esses conteúdos aos poucos. Por quê? Porque a gente vai perceber como é que ele está como é que está sendo a performance. Daqui a pouco a gente tem que editar de uma maneira diferente, fazer de novo e tal. Uma métrica que pouca gente fica de olho e que é legal se vocês já têm um canal, abrir para dar uma olhada, porque é uma métrica que faz muito sentido dentro do YouTube, que é muito importante, é a duração ali da visualização. Então ali tem um gráfico que mostra, ali é um gráfico super bom até, não ia trazer um gráfico ruim, né? Mas ali mostra como é que está a retenção de público, segundo a segundo. Então o que acontece? O que eu consigo normalmente ver? Primeiro, se alguma parte do meu vídeo tá chata e as pessoas estão saindo do meu vídeo por causa disso. Muitas vezes isso acontece bem no início, as pessoas não se prendem nos 5 primeiros segundos, que são fundamentais na estratégia de conteúdo de vocês. Ou então, lá no final, que a gente fica enrolando, né? Muitas vezes, ou no meio a gente, enfim, fez alguma coisa chata, ou criou alguma polêmica e tal. Então, a gente consegue ver esse comportamento. A gente também consegue ver que esse gráfico ele pode ter alguma subida. O que quer dizer essa subida? Que a pessoa está assistindo mais de uma vez aquele mesmo trecho. Então, por exemplo, nesse canal que é de receita, quer dizer que a pessoa não ficou claro como é que é o preparo daquela receita. Então, a pessoa volta para assistir mais uma vez. É importante vocês ficarem super ligados nisso. Então, várias vezes, quando a gente percebe que, enfim, deu uma subida e que a pessoa voltou para assistir alguma coisa,
a gente pensa em colocar uma anotação, a gente pensa, né, em alguns recursos que a gente possa utilizar para melhorar esse nosso conteúdo. Por quê? Porque essa retenção de público, né, média da visualização, ela é muito importante para o ranking do YouTube, para fazer com que aquele conteúdo, o teu conteúdo fique acima dos outros, né? Isso é o que os youtubers mais brigam, assim, pra ser o primeiro. Então, buscou alguma coisa e apareceu o meu conteúdo, né? Então, é bem legal vocês ficarem ligados nisso. E isso mostra que no YouTube, a gente às vezes acha que a gente, enfim, aprendeu que o melhor a gente deixa pro final, né? E no YouTube não, o melhor tá sempre nos 5 primeiros segundos. Aquele melhor take, aquela melhor frase, porque a gente precisa aprender muito rápido a atenção. A mesma coisa é aquela coisa dos créditos, que é muito comum em conteúdo de marca e tal, que é que nem, enfim, telejornal em que ficam passando os créditos ou alguma coisa assim, de botar no final uma coisa que não importa muito. Não, acabou de passar a mensagem, acaba o teu vídeo. Por quê? Porque isso vai ajudar a interpretação do algoritmo e vai posicionar muito melhor o teu vídeo. Então é bem legal ficar olhando esse tipo de métrica, principalmente para aqueles conteúdos que a gente tem uma recorrência maior, que a gente vai usar aquele formato mais de uma vez. Outra coisa que é bem legal de a gente ficar monitorando é o em alta no YouTube. O YouTube tem um recurso que ele vai mostrando o que está em alta, quais são os vídeos que estão mais bombando. Os youtubers também brigam muito para aparecer ali. Então, assim, essas 24 horas, essas primeiras horas, na verdade, as 4 primeiras horas, as 5 primeiras horas, elas são fundamentais para o teu conteúdo. Tu vai fazer um conteúdo de muito impacto. É difícil as marcas pequenas fazerem, né? Mas, se tu vai produzir um conteúdo, é bem legal ficar em contato com o que está em alta para daqui a pouco ter um insight e pegar num time e fazer um vídeo bacana, né? Mesmo que simples, né? A gente consegue ter uma performance boa. Então, é sempre legal ficar monitorando o que está em alta no YouTube. Além disso, existe o Google Think, que é um site do Google onde a gente, lá na MP4 e todo mundo que trabalha com o YouTube, fica sempre de olho, porque traz vários estudos sobre o que está bombando no YouTube. Então, Black Friday, o que está acontecendo, como é que eu posso trabalhar melhor, cases e tal. Então, esse é um conteúdo que vale a gente ficar sempre de olho. Eles atualizam com bastante frequência, assim. Mas mais do que isso, eu acho muito importante quando a gente fala de YouTube, é a questão de ser muito elegante no conteúdo que a gente vai produzir. E quando a gente vai produzir com um creator, é muito importante, é mais importante ainda, eu diria, tá? Por quê? Aqui tem um frame da Zoella, o frame tá ruim, ela tá fazendo uma careta, e ela é a maior youtuber, assim, uma das maiores do mundo, ela é a maior de maquiagem. E aí todo mundo fica falando, porque ela fica falando sobre os produtos e tal, e vocês acham que uma youtuber, quando fala sobre produtos, ela tá sendo paga para falar sobre os produtos? Provavelmente ela não está sendo paga. Por quê? Lembra que eu tinha falado lá no início que a questão de ser autêntico, de ser verdadeiro, que a Kéfera, quando faz aquilo, perde a audiência dela e tal? Pois é, esse youtuber, se ele vai falar de um produto que ele não gosta, e que um produto é ruim, e ele vai falar que é bom, ele perde toda a moral dele, ele perde toda a questão de ser autêntico, o público, né, vai comentar, vai... Então, eles normalmente não fazem isso. O que eles fazem? Ali na descrição, por exemplo, de maquiagem, é muito comum, tá o e-commerce associado ao produto. Esse e-commerce está pagando para estar ali, com certeza, né? Ou tem algum acordo com ela relacionado às vendas. Isso é uma forma muito elegante de uma marca estar num conteúdo de um creator. O que acontece normalmente? Quando as marcas vão lá e pagam um creator, elas querem transformar o canal da pessoa. Isso é horrível. Não façam isso. Por quê? Porque as pessoas gostam daquela pessoa do jeito que ela é. E por isso que ela tem aquela audiência. Então, por exemplo, eu vou gravar no quarto da youtuber tal. Aí tu vai lá e transforma todo o quarto, deixa o quarto todo bonito e tal. Não é legal fazer isso. É muito mais legal deixar a pessoa fazer o conteúdo, né, ter o combinado de como, mas que o conteúdo seja feito por ela. Da forma, às vezes traz alguma melhoria, mas ela tem que ser muito discreta. Então, quando vocês forem investir num canal, é muito importante que vocês sejam bem elegantes, porque senão, ao invés de fazer uma coisa positiva para a marca de vocês vão estar fazendo uma coisa super negativa. E é comum. Outra coisa que é bem importante, que é difícil uma marca entender, é que errar no YouTube é muito bom,
né? O YouTube é uma plataforma de experimentação. Então as marcas, elas não precisam ficar 6 meses pensando naquele conteúdo que vai ser feito. E não é à toa que a questão de live cresce muito. Ali eu trago um dado das lives no Facebook, né? Que a cada 4 vídeos produzidos no Facebook, uma é live. As pessoas estão aceitando muito melhor o erro na produção de vídeo, né? No digital. Então, entendam isso como uma oportunidade de produzir um conteúdo com maior frequência, né? Fazer um conteúdo mais espontâneo, errar, brincar com a marca de vocês. Isso é difícil, eu sei, e normalmente a gente tem uma grande trabalho de convencimento para as marcas entenderem isso. Mas se não for assim, não funciona. Então, essa espontaneidade ela é muito importante para quem vai produzir conteúdo no YouTube. Outra coisa que também é fundamental, né? Se o conteúdo é rei, a distribuição é rainha. Eu sempre falo isso. Não existe conteúdo orgânico que bombe simplesmente. Claro, a gente vai ter os virais, né? E eu sempre digo que viral é orgânico, né? Não é viral com mídia, não é viral. Mas se o conteúdo é muito importante, a forma que a gente vai ativar ele é fundamental. Então, o que acontece muitas vezes? As pequenas marcas, normalmente, elas vão lá e gastam toda a grana delas, toda a verba que elas têm, na produção do conteúdo. E esquece que esse conteúdo não vai alcançar as pessoas de forma espontânea. Então, é muito importante, sim, pensar na ativação na mídia, né? E existem várias formas de fazer mídia, não só a mídia dentro do YouTube. A gente tem toda a mídia programática, tem vários recursos que a gente pode utilizar. Tem vários nomes, mas InLoco, Smart Clip, enfim, tem várias outras formas de ativar o conteúdo. E isso é muito importante vocês pensarem e já programarem no orçamento de vocês. Além de, enfim, ter formas mais inteligentes, às vezes a gente consegue economizar um pouco na produção, fazendo vários vídeos numa mesma diária, gravando vários vídeos num mesmo dia. Então, se a gente for planejado, a gente consegue gravar 6 meses do canal em uma semana, por exemplo. E aí ter algum recurso para a gente colocar em mídia. Normalmente essa estratégia que a gente utiliza para os pequenos negócios. Outra coisa que é legal, a gente já está se aproximando aí do final, então mandem as perguntas para a gente ter um papo mais bacana. É uma métrica que tá todo mundo falando, que é o watch time, né? Que hoje o YouTube interpreta muito mais a duração da tua visualização, o tempo que tu fica engajado ali, aquela retenção que a gente falou de alguma forma, né? Do que o número de visualizações. E isso abre um leque de conteúdos muito bacana que antes não davam muito certo no YouTube. Então, por exemplo, se me perguntassem há um tempo atrás, um conteúdo jornalístico, Greta, ele vai funcionar no YouTube? Eu diria que não, né? Por quê? Porque o conteúdo jornalístico, ele tem uma vida útil muito pequena, então ele vai durar lá 24 horas, e é muito difícil uma pessoa assistir mais de uma vez. Porque antes a métrica era o número de visualizações. O algoritmo do YouTube interpretava isso, né? Basicamente isso. Com o tempo isso foi mudando, né? E hoje a questão é o quanto tempo tu consegue prender o teu público. Isso é bem curioso porque vocês podem perceber isso muito nos YouTubers. Antes a gente falava, um vídeo bom ele tem de 3 a 5 minutos, né? Todo mundo falava isso. E hoje vocês podem ver que os YouTubers estão fazendo vídeos de 30, 40, 50 minutos. Por quê? Porque eles conseguem reter essa audiência, eles conseguem engajar essa audiência por todo esse tempo, e isso vai fazer com que eles sejam melhor interpretados pelo algoritmo do YouTube. O que isso, né, isso é uma coisa bem maluca, porque se tu consegue produzir um conteúdo longo e ter uma retenção de público, faça isso. Agora, produzir um conteúdo longo para que todo mundo, né, saia do teu conteúdo, não aguente, é a pior coisa que a gente pode fazer. Então, a dica que eu dou é sempre começar produzindo conteúdos mais curtos e vai entendendo, tem uma sobra, eu posso produzir um pouquinho mais de conteúdo. Tem oportunidade, eu posso produzir um pouquinho mais longo e vai aumentando, identificando quanto tempo tu consegue prender a tua audiência. Bacana? Outra coisa, a gente poderia ficar aqui um tempão, né, falando sobre simplesmente, como fazer um thumb, uma miniatura,
ou que tipo de título a gente bota, que tipo de descrição, tudo isso é muito importante, fundamental. Mas existe a Escola de Criadores do YouTube, que é praticamente um curso que vocês podem fazer, que vai trazer todos esses insights, assim. Eu acho muito mais legal falar de estratégia, como a gente falou agora nesses últimos 30 minutos, do que a gente ficar falando dessas táticas que vocês conseguem aprender super rápido. Então, quem quer produzir conteúdo para o YouTube, independente de tu ser o produtor ou tu contratar uma produtora, é muito legal consumir a Escola de Criadores. Inclusive, por esse entendimento de marca, vocês têm da marca de vocês, né? Então, ter esses insights, daqui a pouco, o thumb é a miniatura, né? Ali, qual é a capa que a gente vai botar. O que a gente vai fazer? Isso é muito importante. E quem está dentro do negócio consegue ter insights muito melhores do que quem está de fora, muitas vezes, produzindo. Então, é muito legal consumir esses conteúdos, tem vídeos e artigos e testes e tal, que o próprio YouTube produz, né? Então, fiquem bem ligados nisso. E eu sempre digo, tá? Eu acho que é bem importante isso, que eu falei que o YouTube é frequência, trouxe alguns insights para vocês, mas é muito comum a gente ter, principalmente com as nossas marcas, muita iniciativa com o YouTube. A gente vai lá e produz primeiro mês e tal, e são poucas as marcas que têm acabativa no YouTube, né? Que conseguem manter uma produção recorrente. Então, o YouTube é uma estratégia a longo prazo, né? Vocês não podem pensar o YouTube em produzir o primeiro vídeo e já ter aquela audiência que vocês imaginaram. Vocês vão precisar fazer um trabalho que sim vai trazer muito retorno, porque, como eu falei lá no início, o YouTube está muito associado à busca, é o segundo maior buscador do mundo, que tem muita oportunidade, porque poucas marcas estão fazendo um trabalho legal, mas é preciso ter acabativa, é preciso ficar um tempo produzindo para começar a colher, né, os resultados. E aí, isso é importante quando vocês forem alinhar a estratégia de vocês, né, já encerrando. O que vocês precisam pensar? É que vocês precisam produzir esse conteúdo com acabativa. Então, eu preciso alinhar uma estratégia que eu consiga dar recorrência. Por exemplo, não adianta eu arrastar todos os móveis da minha empresa e ter que gravar quando todo mundo sai, ou não sei o que isso não vai se sustentar, porque isso vai fazer 2 vezes e depois já vai ter preguiça de fazer de novo. Então, é importante a gente pensar que conteúdo que eu consigo produzir com agilidade ou que eu consigo produzir uma vez para 6 meses, né? Às vezes até tem algumas marcas que são mais tricky, assim, pega a GoPro, por exemplo, que ela não produz nenhum conteúdo, né? O conteúdo é feito pelas pessoas que são super engajadas com a marca, que enviam para a marca um conteúdo, e aí eles são super, né, quem gosta de ver a aventura, coisas com adrenalina e tal, normalmente acessa o canal de YouTube da GoPro, e eles não produzem nada. Então também, às vezes, tem alguma estratégia que a gente pode fazer para precisar trabalhar menos e ter um conteúdo relevante com recorrência. Mas o meu recado final para vocês, antes da gente abrir para as perguntas, é esse. Tenham muita iniciativa no YouTube e tenham muita acabativa. Isso é o segredo para quem quer ter sucesso no YouTube, independente se é uma pequena ou uma grande marca. Beleza? Vamos para as perguntas? Vamos lá. Vamos lá. Estou olhando aqui as perguntas e vou respondendo para vocês. Indicações de canais de clínicas estéticas que considere ideal. É bem específico, né? Não tem um nome de um canal, mas eu acho que olhar para os canais de beleza, assim, os de maquiagem, eles têm conteúdos legais que daqui a pouco tu vai ter que adaptar um pouco, mas é relevante. Quais os cuidados que devo ter quando realizo uma produção caseira? Bem legal essa pergunta. Eu diria que o primeiro grande cuidado é com o áudio. O que acontece? Muita gente investe muito, ou investe um pouco, ou só investe numa câmera boa. Mas é muito legal, é muito importante investir num bom áudio. Por quê? De forma inconsciente, as pessoas saem de um conteúdo quando o áudio não tá bom. Elas nem sabem por quê, mas elas né, tem algumas pesquisas que mostram que se o áudio tá ruim, elas saem. Às vezes se a imagem tá boa, tá mais ou menos ruim, elas ficam. O áudio perturba muito. Então, investir num equipamento de áudio é bem bacana, é bem importante.
E o cuidado de uma produção caseira são cuidados básicos, né? De iluminação, de gravar num lugar que não tenha muito ruído. Mas eu acho que uma produção caseira é super válida. Quais outras estratégias poderão auxiliar no impulsionamento dos meus vídeos? Funcionar melhor de forma conjunta. No impulsionamento, primeiro trabalhar todas as redes, né? Então, produzir um conteúdo no YouTube, divulga ele nas tuas outras redes. Então, divulga no teu Facebook, por mais que o Facebook, né, dê uma boicotada ali no YouTube, mas é legal utilizar o Twitter. O Twitter funciona muito bem para esse tipo de coisa, né? Para impulsionar, para fazer com que o teu conteúdo ande. Essa questão de divulgar, e aí não é perturbar, né? Não é ficar divulgando várias vezes. Por isso que é bom tu ter uma estratégia bem 360, assim, de trabalhar todas as redes, não focar só numa. Claro que entre trabalhar todas mal trabalhadas e trabalhar uma bem trabalhada, trabalhe uma bem trabalhada. Mas se puder trabalhar várias, é muito interessante. Por quê? Porque um público né, uma rede vai alimentando a outra. Priscila, é importante ter legenda no YouTube? Depende do que é o teu conteúdo, né? Claro que ajuda, mas isso é muito mais fundamental no Facebook, tá? Do que no YouTube. A gente tá falando um pouco mais de YouTube, mas, enfim, a gente poderia super falar de Facebook. Você tem que entender que cada plataforma tem uma forma de ser consumida. E o YouTube tem crescido muito com as Smart TVs, com o consumo de que a pessoa senta para assistir ou que ela assiste com mais atenção. O Facebook tá rodando na tua timeline, né? Então, no Facebook é muito importante ter legenda, sempre no teu conteúdo. No YouTube é legal, é bacana, né? Já tem a legenda automática ali, que nem sempre fica muito boa, mas né, é importante de alguma forma, mas no Facebook é fundamental. Vamos lá. Além do YouTube, quais outras plataformas e mídias você indicaria para uma pequena empresa? Com certeza Facebook, né? O Facebook é, assim, uma forma de alcançar um público maior de forma mais fácil e mais barata. O Instagram, dependendo o que é o teu negócio, é muito legal de trabalhar. Tem negócio também, até LinkedIn a gente vem trabalhando com algumas empresas, porque faz sentido. Então é muito difícil fazer essa análise muito de fora. Mas com certeza o Facebook é fundamental, né? Produzo produtos diversos e presto serviço referente à injeção de peças plásticas ou borrachas. Qual a estratégia que devo utilizar na divulgação do meu trabalho? Obrigada. Vamos lá, Andrés. Produzo produtos diversos, presto serviço e injeção de peças plásticas. Bom, não conheço nada do teu segmento, muito difícil para mim falar, assim, né? Mas eu acho que o exemplo da Blendtec talvez possa te dar alguns insights, assim, né, do que produzir. Mas eu sempre falo que todos os segmentos despertam alguma curiosidade, né? Nichada ou para o grande público. Então, mesmo tendo um negócio super específico, é legal que tu produza um conteúdo. E aí talvez tu vai ter que ser mais criativo, utilizar o humor, que às vezes é difícil, mas para alguns segmentos é legal, assim. É muito difícil eu dizer exatamente que conteúdo, mas acho que é um caminho. Se inspirar na Blendtec é legal. Custa muito caro contratar alguma empresa para fazer uma produção básica? O que é muito caro, né? Não, né? Com certeza, hoje, com os próprios recursos de tecnologia e tal, a gente consegue fazer com uma verba muito menor do que a gente fazia antigamente. E acho que é legal, assim, se possível, contratar uma empresa que vai fazer um vídeo limpo, bem feito e tal para vocês. Claro que o vídeo caseiro é importante, eu sempre falo que entre não produzir e produzir caseiro, produza caseiro, né? Porque dá pra fazer um vídeo bem legal assim. Mas, se der, contratar uma produtora ou uma empresa que trabalhe com estratégia de YouTube também é legal. E é importante um cuidado na hora da contratação, assim. Às vezes não quer dizer que uma produtora de vídeos vai saber produzir YouTube, nem sempre, né? Porque a questão do YouTube, um editor que edita para YouTube é diferente de um editor que edita para televisão, por exemplo. Então é legal, se vocês forem contratar alguém com a finalidade de produzir para o YouTube, que contratem alguém que já tem muita experiência nisso, né? Em negócios B2B muda muito? Sim, com certeza. Vender para empresas altera o que nas estratégias?
sim, muda bastante, mas tem cases. O que eu sempre digo, quando é B2B, é importante pensar realmente nessa ferramenta de busca primeiro. Então, que a pessoa busque pela tua empresa o que ela vai encontrar. Então, é muito legal, por exemplo, tutoriais do teu produto, né? Depoimentos de cliente, a gente já tem algumas experiências, funcionam muito bem. Então, colocar aqueles teus clientes, né, aquelas marcas que trabalham contigo, algum representante para falar e contar da experiência, funciona muito. Então, eu começo sempre quando é B2B, pensando quase num escopo de navegação, assim, a pessoa vai buscar pela minha marca, eu quero que ela encontre esse vídeo. E é muito legal porque às vezes a gente produz esse conteúdo, então a gente faz, sei lá, um vídeo de apresentação da nossa empresa, e às vezes a pessoa vai buscar pela nossa empresa no Google e vai aparecer aquela miniatura do nosso vídeo. O que é muito bom, né? Super positivo no nosso segmento e tal. Ou vai procurar pelo nosso segmento e vai encontrar esse vídeo. Isso vale até dependendo da estratégia, tu consegue posicionar mais de um vídeo. Então, tem que produzir mesmo o B2B. É importante estar no YouTube, mas mais como um recurso de busca às vezes. Você acha que uma produção caseira pode ser feita utilizando o iPhone? Sim. E mesmo na MP4, a gente produz muitas vezes com iPhone, mesmo sendo uma produtora. Hoje, a gente não precisa ficar fazendo de conta que a tecnologia, né, não está ao nosso alcance. Sim, todo mundo tem um iPhone e a gente já consegue produzir com uma qualidade muito boa. Então, é legal, se for produzir com iPhone, pensa no áudio, no equipamento de áudio para colocar junto. Beleza? Referente a trabalhar com humor, é válido criar um mascote para vender um produto ou marca? Sim, se ele tiver, né, se conseguir trazer empatia para ele, né? Esse é um recurso que muitas marcas utilizam de alguma forma porque não querem associar a um creator, a um influenciador a sua marca, ou a um funcionário, por exemplo, né, que não quer que ele seja porta-voz. Por quê? O que acontece? As pessoas se identificam sim com pessoas. Então, ter alguém, né, é importante para o teu conteúdo. Normalmente engaja muito mais. E às vezes um mascote pode funcionar. Mas claro, tem que ter cuidado, né? Porque pode ser um sucesso ou um fracasso. Isso tem que estar bem alinhado na estratégia. Então, às vezes, produzir esse vídeo e colocar para algumas pessoas assistirem, pessoas que são, né, do teu público, coloca elas para assistirem esse conteúdo para ver o que elas acham antes de postar no YouTube. É uma estratégia bem bacana. Parabéns pela palestra, Sebrae, Greta. Vou aproveitar as dicas do meu negócio. Que ótimo. Que bom. É isso, gente. Muito obrigada. Foi um prazer. Vocês estão com os meus contatos. Se precisarem também em algum outro momento, eu estou sempre à disposição. Muito obrigada. Até.